E você não precisa ficar com ciúme que o leão tem para todo mundo aqui. Porque, afinal de contas, olha, quem nunca sentiu ciúme? Atira a primeira pedra. Ciúme do irmãozinho, das suas roupas, do namorado, dos filhos. O ciúme está em toda parte. Por esse motivo, nós convidamos a terapeuta holística, a doutora Hebe de Moura, para nos explicar se este sentimento é saudável e como fazer para lidar com ele. Doutora Hebe, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Adriana, muito obrigada. É saudável ter ciúme? Olha, o ciúme faz parte de uma coleção de sentimentos que, sendo saudável ou não, o ser humano sente. Então, todo ser humano sente naturalmente ciúmes. O problema do ciúme não é o ciúme, é a quantidade dele. Se ele é muito grande ou se ele cria dificuldades para as pessoas, é que começa a ser um problema. E como é que a gente identifica isso? Porque tem muito casal de namorados que até fala, eu gosto quando ela tem um ciúminho de mim, assim, vice-versa. É, porque o ciúme tem a ver com aquele desejo natural de possuir que todo relacionamento tem, né? Então, quando eu amo alguém, eu quero que esse alguém me pertença. Essa é a fase mais inicial do relacionamento. Eu quero o outro para mim. Numa fase que o relacionamento amadurece, já muda de conquista para entrega. Ou seja, essa história de dizer que o ciúme faz parte do amor é mentira, então. Não, não é verdade. Ele faz parte até um certo ponto, que é o ponto inicial da relação, que é quando você quer que o outro pertença a você, que é a fase da conquista, né? Se eu conquisto, eu quero que o outro me pertença. Claro. Agora, quando a relação amadurece, além de eu querer que o outro me pertença, normalmente eu quero me entregar ao outro. Eu quero eu fazer parte do outro também. E aí, o que dá errado nessa questão do ciúme? É quando uma pessoa espera do parceiro, do relacionamento, todo o amor que ela pode receber na vida. Então, imagine o seguinte, se você quer todo o amor de uma única pessoa, se essa pessoa der um pouquinho para a mãe ou para alguma outra pessoa, você vai dizer, não vai sobrar para mim o bastante. Então, eu quero às vezes uma tudo. frase, né, mal colocada do outro te deixa inseguro, né? Fala, ele falou comigo num tom, eu acho que ele não gosta de mim, o que eu imagino, né? E aí já cria uma insegurança danada, né? Mas aí eu acho que vem também da questão da pessoa ser insegura. Porque eu acredito, eu sempre brinco, né, que a maior qualidade de um parceiro é bom gosto. Se ele gosta de mim, tem bom gosto. Se não gosta de mim, o que está fazendo ali? Então eu acho que quando você se coloca numa posição de depender do outro para receber o amor, você está se menosprezando e está se colocando numa posição muito ruim. E isso cria um peso, muitas vezes insuportável, para quem recebe esse ciúme. Agora, o ciúme tem a ver com gostar demais? Por exemplo, assim, eu gosto demais dessa pessoa, por isso que eu fico dependente dela, que é o medo que eu tenho de perdê-la. Eu acho que mais do que gostar demais da pessoa, o ciúme acontece porque eu me sinto necessitada. Então isso não tem nada a ver com amor, isso tem a ver com poder. Com o fato de eu querer que o outro me pertença, eu garanto que eu tenho o outro na minha mão e ele não vai dar nada que eu não autorize ou que eu não queira para ninguém. Então é a coisa da possessividade exagerada. Eu gostei muito, achei bem interessante isso que você falou, que às vezes a pessoa quer tudo de uma pessoa só. E você não consegue. Por exemplo, às vezes você quer que o seu parceiro vá ao cinema com você, goste dos mesmos filmes, vá à festinha da amiga, vá ao chá de bebê junto com você, vá em todos os lugares. E a pessoa não quer. Às vezes ela também tem as necessidades dela, tem outros gostos. Você não pode querer o tempo inteiro aquela pessoa. Eu não estou falando só para namorado, casamento, não. Estou falando também de amizade. Às vezes tem amiga que tem ciúme da outra, que fala assim... E ela foi ao cinema comigo, mas ela foi com a outra amiga também. Mas você percebe, aí o que acontece é que o grau de amor que a pessoa tem por mim é medido não pela intensidade do nosso relacionamento, mas pelo fato dela ter ou não alguém mais na vida dela. Sim. Então é um desvio de foco. O foco numa relação tem que estar na relação e não em quem está fora dela. Então, quando eu tenho várias amigas, uma para ir no cinema, uma para ir numa peça de teatro, outra para ir numa festinha que a primeira não gosta,
Não é? Eu tenho, o amor vem de várias fontes. Aí eu posso me considerar dependente, não de uma pessoa, de várias. Porque o problema não é depender. O problema de depender é natural. Você vai depender dos outros para receber o amor externo. Claro. Você tem o amor interno, que é a autoestima, e o amor externo. A questão é que você não pode depender de uma pessoa só, porque se essa pessoa te falta, você fica zerado. E isso é muito assustador. Então, a pessoa que se coloca nessa posição, ela vai ter ciúme patológico, que é aquela incapacidade de soltar o outro. E tem no ciúme essa coisa também de assim, ou você me dá tudo, ou então eu não quero nada. Né? Você vê que é uma posição, de novo, errada do ciumento nesse caso. É que a gente está falando muito da dificuldade do ciumento, a gente não está falando do outro. Eu queria lembrar um pouquinho isso também, porque às vezes a pessoa tem ciúme, não porque ela é insegura ou porque ela está numa posição errada de exigir tudo de uma pessoa só, mas porque o outro não oferece segurança. Isso também é uma coisa muito séria. Por quê? Porque o certo numa relação A2 é que ela seja A2 e não A3, 4, N. Ou então, também manipula, o outro também pode manipular esse poder que ele tem sobre a pessoa. Você se lembra de uma novela, Leão, Adriana, vocês lembram de uma novela que tinha aquela moça que tinha um ciúme doentio, que até foi pro MADA, que é Mulheres... Era a Júlia Gann. A Júlia Gann, exatamente. Isso, o marido dela não transmitia nenhuma segurança para ela. Ela já era insegura. Era e Mulheres ele estava o tempo todo aberto, todo o tempo se dando do ponto de vista afetivo, de uma forma ostensiva e excluindo a mulher da relação. Naturalmente, então, não é só o ciumento. Às vezes o outro não está passando. Não basta a mulher de César ser honesta. Ela deve parecer honesta. Daí a gente volta para aquela questão inicial, que se a pessoa está te deixando tão insegura, se o relacionamento está tão ruim, por que você fica com essa pessoa? Eu me pergunto a mesma coisa e ajudo muita gente a fazer terapia nesse sentido. Aliás, porque é uma forma livro, de olha, você as 3 superar faces isso. da mulher. Aqui, nesse livro, você fala exatamente o quê? Eu falo um pouquinho das 3 faces da mulher, da parte intelectiva, da parte do entendimento, do como é que a mulher deve entender a vida, de como ela pode se relacionar e de como ela ter sucesso. São os 3 aspectos. Inteligência emocional não tem nada a ver com inteligência... Na verdade, a inteligência emocional, ela deveria ser considerada uma parte da inteligência total. É que a gente considera inteligência intelectual a total, e não é, né? Tem razão. Agora, para a pessoa que está em casa, às vezes ela está vivendo uma situação complicada. Vou dar um exemplo. A mãe é separada, arruma um namorado. E aí o filho morre de ciúme, ou a filha morre de ciúme do novo namorado da mãe. Como é que essa mãe deve agir? Olha, uma boa estratégia é, em vez da mãe estar com o namorado na presença dos filhos, ou seja, ela está junto com o namorado excluindo os filhos. O ideal é, quando ela estiver com o namorado, estar junto com o filho, com o namorado. Então, ela vai estabelecer uma relação tão próxima com o filho que ele não vai se sentir excluído. Porque muitas vezes a pessoa provoca, né? Ou seja, é não namorar naquele momento, exatamente. Né? Aliás, namorar em público, a gente assiste novela aos montes, sempre que a pessoa começa a namorar em público, começa a dar confusão. Agora, tem também a questão de que uma mãe que permite que o filho proíba que ela namore, ela errou não agora, ela errou na infância, porque uma criança não pode, por mais que ela tenha 20 anos, um filho não pode determinar a vida da sua mãe. Então aí o erro já é anterior e é outro. Mas se ela não errou nesse ponto, se ela tem hierarquia, se o filho tem respeito a ela, na medida em que ela não fica namorando em público, na frente do filho, com o parceiro, a tendência é ela e o filho cuidarem do namorado. Porque aí ele que está entrando num relacionamento que é muito mais antigo, que é muito anterior. Então o relacionamento da mãe com o filho, como é anterior, ele é muito mais estruturado do que dela com o namorado. É muito assim de como você passa a ideia desse novo ser que está chegando para essa outra pessoa que é tua parceira já, né? Exatamente. E tentar nunca colocar esse novo namorado como o pai desse moço que às vezes nem está sabendo de nada, e às vezes o pai até é vivo e ele tem um bom relacionamento, ele não pode sentir que estão roubando o lugar do pai dele. O que na verdade não é o real, eles estão tirando o lugar do namorado da mãe dele, que esse é um lugar que quando a mãe namora, ela fica mais feliz, ela fica melhor, ela fica mais amorosa. Até quando
o ex-marido começa a namorar, ai, graças a Deus, ai, minha mãe tá namorando, que bom! Assim como as meninas com o pai, né? Exatamente. Quando o pai viúvo ou o pai separado começa a namorar também. Exatamente. O que você não pode é criar uma separação. O amor fala sempre de união, de ligação. Quando você se liga com o outro, isso faz toda a diferença. Então, quando você afasta alguém, a tendência é esse alguém se sentir desprezado e querer o amor dessa pessoa. Agora, as pessoas misturam um pouco inveja com ciúme, né? São coisas bem distintas, né? São. O ciúme, aliás, a origem do ciúme, a palavra de origem é zelo. Em inglês, jealous é que é ciumento, né? Zelo é cuidado, é que nem zelador, que é cuidado, aquele que cuida. Então, quando você tem ciúme, você tem medo que o amor do outro não seja o bastante. Inveja é quando você quer o que o outro tem pra você. Certo. Bem claro eu também queria falar uma outra questão também sobre ciúme. Eu tenho várias amigas e muitas delas também enfrentam um problema que é o seguinte, às vezes o namorado provoca o ciúme. Às vezes tá tudo bem no relacionamento, aí vão para uma festa, por exemplo. Eu já vi uma vez falou, Adriana, você não sabe o que ele falou pra mim, é o quê? Me mostrou um bilhetinho, disse que uma menina que deu pra ele do telefone. Mas o que é isso? Aí eu fiquei pensando, gente, se acontecesse isso comigo, eu escondi esse bilhete, sei lá, ninguém nem ia saber. Com certeza, porque você não pode provocar ciúme no outro, porque você desloca o foco da relação. O que acontece é o seguinte, quando você tem um relacionamento com alguém e introduz uma terceira pessoa como uma ameaça para esse relacionamento, o que você está fazendo é quebrar o vínculo do relacionamento. Então, a pior coisa que se pode fazer é não dar segurança àquela pessoa que merece e tem direito a essa segurança no amor. Doutora Hebe, olha, muito bom, viu? A gente aprende muito, né, com os nossos entrevistados aqui. Doutora Hebe, olha, vai voltar muitas vezes, eu tenho certeza, que é o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite e espero que as pessoas em casa também tenham aproveitado. Muito obrigada. Obrigado, Nina.